Olá, nós estamos começando agora mais um programa do projeto A História em 60 Minutos, o último programa dessa temporada de 2024. Esse projeto que é desenvolvido pelo grupo de pesquisa Sujeito Implicado, um grupo de pesquisa coordenado por mim e vinculado ao Departamento de História aqui do Centro de Ensino Superior do Seridó, né, no campus da UFRN em Caicó, que tem o apoio nesse ano também do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História daqui, além do apoio institucional da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a quem eu agradeço muito, né, pela ajuda, pelo apoio. E eu quero aproveitar, como esse é o último programa da temporada, um programa especial, também quero agradecer rapidamente a quem colaborou e colabora para que esse projeto aconteça. Quero agradecer em especial ao grupo de discussão, ou seja, pessoas interessadas no projeto, que assistem às entrevistas, se inscreveram para participar de um grupo e discutir mensalmente conosco ao longo dos meses do segundo semestre de 2024, comentando, analisando as entrevistas, as ideias e o conteúdo que é produzido nessas entrevistas. Eu agradeço muito a essas pessoas pelo interesse, pela colaboração, por trazerem um retorno que é tão importante para um projeto como esse, a gente ouvir também, né, como essas entrevistas chegaram e chegam a quem acompanha. Quero agradecer à aluna do curso de História também, a aluna Samela Rebeca Silva, que é vinculada a esse projeto desde o início dele em 2022 também, é a responsável pela edição de vídeo e pela versão em podcast, né, a versão para ser ouvida, que fica disponível no Spotify. Então, assim, o que aparece no YouTube, o que se ouve no Spotify, Samela tem um papel muito importante e eu quero agradecer a ela também por isso. Quero agradecer ao Laboratório de Humanidades Digitais e Ensino de História, o E-Humanas, na figura da professora Vanessa Espinosa, que preparou o vídeo institucional comemorativo, que foi veiculado em todas as entrevistas até agora aqui nesse projeto, né, o vídeo de 50 anos do curso de História, porque se trata de uma temporada de entrevistas sobre os 50 anos do curso de História aqui do SERES, em Caicó. Agradeço ao corpo docente do Departamento de História, né, na pessoa da professora Jailma Lima, chefe de departamento atual, que apoiaram, inclusive, concedendo entrevistas, né, e trazendo informações importantes para esse projeto. Agradeço, então, também a todos e todas que passaram por aqui como convidadas e convidados, concedendo entrevistas ao longo dessa temporada. Muito obrigado pela colaboração, por esse documento que fica da memória do curso, isso é muito importante. E agora, eu quero agradecer muito especialmente a nossa convidada desse último programa, que chega na véspera do Natal, né, até quem acompanha, enfim, à audiência, ao público interessado aqui nesse projeto, que é a Ana de Santana. Eu quero agradecer muito a Ana por ter aceitado participar desse programa especial. É um programa muito especial porque se trata de um programa de homenagem ao professor Muraquitã Macedo, né, professor, uma referência na historiografia do Rio Grande do Norte, do Brasil, uma pessoa muito querida, e esse programa nós vamos dedicar especialmente a ele, a atuação importantíssima que ele tem, o que ele representa para o curso de História aqui do SERES, né, e a gente achou que não teria forma melhor de encerrar o ano do que contar com a presença de Ana aqui e com esse espaço para a gente falar sobre o Muraquitã, né? Ana Santana, que é doutora pelo programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Doutora em Literatura Comparada, e companheira de Muraquitã, né? E que tem se ocupado de preservar essa memória e esse legado tão valioso do ponto de vista intelectual, mas sobretudo do ponto de vista humano, das amizades, dos afetos. Então, Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui, e eu estou muito feliz de contar com a sua presença. Obrigada, Evandro. Eu fico muito feliz por esse convite. Acho que ele chega num bom momento, né, em que eu já estou mais fortalecida, né, depois de 3 anos da perda do Muraquitã. Agradeço muito ao programa, não necessariamente pelo convite a mim, mas pela homenagem, né, porque Muraquitã, todo mundo sabe, né, foi um grande defensor do curso de História, aliás, da história do Seridó, né, como um todo. E aí é um
uma pessoa que eu fico muito feliz que todo mundo lembra, né? Eu quero que todo mundo se lembre dele todas as vezes, e sempre. E se eu puder contribuir para isso, eu fico feliz, né? Então, muito obrigada pelo convite. Imagina. Nós que agradecemos. Eu queria começar, então, Ana, falando sobre isso, né? Falando sobre essa homenagem, falando sobre Muraktã e falando sobre esse legado. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, inicialmente, sobre isso, né? Como tem sido esse cuidado com a preservação e a divulgação dos trabalhos do Muraktã como historiador, também como artista, porque, né, ele tinha diversas artes às quais ele se dedicava. E eu gostaria de ouvir um pouquinho você nesse sentido, né? Sobre como tem sido essa preservação, essa sua dedicação à obra do Muraktã, para que ela siga, né, atingindo as pessoas tão positivamente como sempre foi. Olha, são 3 anos, né, da partida de Muraktã. Não é fácil, porque, assim, ao mesmo tempo que é necessário, porque ele merecia isso, acho que também as pessoas que têm o Muraktã como referência também merecem isso. E também é importante para mim, pessoalmente, lidar com essas produções dele. Mas, Soneca, eu estou falando de Muraktã. As A gatas gatinha quer participar. quer participar. Então, mas ao mesmo tempo que é importante e que eu gosto, também é sofrido, né? Porque de qualquer forma eu estou em contato com todas as produções dele e não tem como não lembrar. Mas também tem uma coisa assim, todo mundo que vem aqui em casa que nunca tinha vindo, eu fico mostrando as coisas. Então eu deixo assim meio exposto, sabe? Por exemplo, aqui atrás eu coloquei no painel da sala todas deixa eu virar aqui, todas não, algumas produções dele, que ele também gostava de pintar, né? Ele gostava de pintar, ele gostava de estilogravura. Tá vendo aqui atrás tem ele caminhando aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com o dedo. Não, peraí. Tá bem aqui? Pela? Aqui. Sim, está bem acima de você. Uhum. Então, ele está subindo os degraus em direção à luz. Ele pintou a partir de uma fotografia, mas também acho isso muito simbólico. Acho muito bonito, porque é a única pintura dele de corpo todo, assim, que eu tenho. Então, às vezes, eu fico olhando, né, e relembro muito. Então, mas e não é a parte de história, eu sei que vocês fazem, né? A parte da produção intelectual, eu sei que vocês fazem muito bem. E eu acho que cabe à universidade, né, fazer isso, não a mim. Mas a parte que ele se ligava mais às artes, aí sim. Então, por exemplo, eu tenho aqui, não dá para mostrar aqui, senão eu saio do lugar, mas tem uns tamboretes que ele gostava de esculpir, pintar, então eu decoro a sala com isso, e todo mundo que chega aqui, eu mostro, porque também escrevi algumas coisas assim, nesses tamboretes, divertidas, que ele tem um senso de humor incrível, né? E aí mostra as pinturas e desenhos e tudo. Mas eu me ocupar disso, né, é muito bom, né? E cada vez mais, mas eu fiz, assim, não fiz tudo de uma vez, porque eu quero ir aos poucos. Por exemplo, tem os poemas que ele publicava no Instagram, que eu organizei, tá tudo digitado, e em algum momento eu vou publicar esses poemas, entende? Mas vai sendo aos poucos, né? Mas é uma coisa e eu vou aprendendo, eu aprendi muito com o Muraktã, mas cuidar dessas coisas dele também me fez aprender muito mais. Então, é um aprendizado, leu sempre. Outro dia eu encontrei um poema dele que estava no Instagram, lindo, eu não me lembrei de separar para mostrar para vocês, mas é sobre a natureza, sobre o ambiente, e ele faz uma relação com o corpo humano, o corpo natural, o corpo das plantas, dos animais, com o corpo humano. É muito bonito, mas isso vai sair quando eu publicar os poemas dele. Muito lindo. Talvez até use como epígrafe antes, de tão lindo que é. Sim. Mas é isso. Eu acho que é o meu papel, né? É o que eu posso fazer por ele agora. Sim, sim. E me diz uma coisa, Ana, nós podemos falar também um pouquinho, de repente, de desdobrar um pouco do que eu já sei que aconteceram em exposições e tal, falando a partir também do relacionamento de vocês, né? Porque você tem formação na área de letras, né? Atuou como professora, pesquisadora nessa área, e eu queria ir um pouco nessa direção também. Você diria que esse interesse pela linguagem, pela literatura, aproximou você, Muraktã? Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, né? Porque, assim, além dos livros de história,
eu sei que tinha um mundo de literatura sentido amplo que vocês compartilharam, né? Sim, eu acho que o que aproximou mesmo Miracanã foi principalmente a literatura, né? Eu conheço Miracanã desde a adolescência, assim, eu bem jovem. A gente era praticamente vizinho, mas nunca se interessou assim apaixonadamente. Sempre fomos amigos e trocávamos ideias, tudo. E eu me lembro que eu trabalhava na prefeitura e eu passava na frente da casa dele para ir para a minha casa, todos os dias. Todos os dias ele estava na calçada lendo. E eu achava aquilo fantástico. Nunca me interessei, porque ele era mais novo do que eu, e na minha geração, a gente não se apaixonava por rapazes mais novos do que a gente. E aí, isso só veio acontecer depois, eu acho que eu já tinha terminado o doutorado, eu não lembro exatamente quando foi, mas eu lembro bem que, assim que eu soube que ele estava separado, eu acho que foi uma amiga falando sobre isso, não sei, a gente convidou ele justamente para um encontro de literatura, de mulheres. Eu tinha um grupo de poesia, de mulheres que gostavam de poesia, e a gente se encontrava todos os meses. E a gente, vez ou outra, convidava um homem que a gente achava interessante. Aí eu disse, olha, tem um amigo meu, inclusive eu soube que ele está recém-separado, é um amigo, eu acho que a gente podia convidar para sabatiná-lo. E aí eu convidei, né? Você gostaria de participar? Aí expliquei o que era o projeto. Não era um projeto, na verdade eram amigas que se encontravam todos os meses para ler poesia, falar dos relacionamentos, das frustrações, das coisas, e tomar vinho. E tinha também sempre alguma coisa no final, uma torta, coisa doce, para adoçar a vida. Mas quando isso a gente fazia em casa, mas dessa vez era outra formação de mulheres, outro grupo, e a gente fez no Portugal Center, porque aí a gente estava convidando alguém de fora, tal, a gente fez lá. E aí teve uma pergunta que eu fiz assim, eu disse, como é que você vê as mulheres, alguma coisa assim. Ele pulou não falou, foi falando de outras coisas, tudo. Aí, um tempo depois, ele me manda um e-mail perguntando se eu podia ler uns poemas dele, uns contos, sei lá o quê. Aí disse, e sobre aquela pergunta que você fez aquela vez lá, se é uma bela mulher, eu vejo em braille. Oi? Que é isso? E aí, pronto, já levei a resposta para as meninas, e aí pronto, aí começou, né? E a gente foi trocando os interesses literários. Eu publiquei um livro de poesia, ele também fez comentários sobre o livro, tudo. E até eu ia lançar esse livro, na mesma data de lançamento dele, meu livro não chegou, e tudo, mas quando ele recebeu. E aí foi começando. Mas então foi a literatura que nos aproximou desde a primeira vez que a gente se viu, quando eu fui fazer mestrado, eu peguei a relação que tem a parte que era referências bibliográficas, teóricas, e as literárias. E eu sabia que quem poderia me emprestar aqueles livros. Eu morava em Caicó. Eu pedi, nessa época, eu falei, disse, olha, você poderia me emprestar? Você tem esses livros? Você poderia me emprestar? Tal. Tinha tudinhos. Assim, talvez não tivesse um ou dois. Eles, separou, disse, obrigado, mas você vai ter que agora... Ele tem uma cadernetinha que eu tinha que colocar o nome do livro, o nome da pessoa de que está levando, tal, porque quando eu fosse devolver, assinava, ele fazia isso. E agora eu recebi o material dele que estava na universidade, e tem uma cadernetinha, está cheio de nomes, assim, nome da pessoa, do livro, a data que entregou, vou até olhar se todo mundo já entregou. Mas eu fiquei vendo isso, recebi essa semana isso. Então, assim, eu acho que a literatura é realmente foi nosso maior laço, talvez, né? Não sei, acho que foi isso. Uhum. Até porque, assim, a exposição, né, que aconteceu a partir da obra dele, dos desenhos nos livros desenhados, tem a ver Sim. com isso também, né? A literatura nos aproximou e a literatura nos manteve unidos. Na pandemia, o Miracanã sempre leu muito, mas na pandemia ele estava em tratamento, né? E só nós dois em casa. Ele não podia participar dos afazeres domésticos, porque quando ele estava bem, ele participava, mas tinha muitas coisas que ele não podia, né, fazer. E então, ele ficava o tempo inteiro lendo. E ele começou a fazer o seguinte, como ele gostava muito de pintura e desenho, ele começou a fazer o seguinte, pegar os livros e, na folha de rosto, pintar. E também, dentro das páginas,
Tem algumas páginas que ele circulava determinadas palavras, dali ele já construía um novo texto, né? E aí pintava em cima. Aí, na comemoração dos 60 anos da editora da UFRN, e ele publicava isso no Instagram, né, essas imagens, e escrevia também poemas, não necessariamente a partir delas, mas completava na legenda era um poema. E aí a universidade se interessou de, nos 60 anos, ela estava homenageando vários escritores potiguares, Zila Mamed e muitos outros bem importantes, e fechou o ano com a publicação desses livros de Muraktã, e eu vou até mostrar, eu estou com um aqui, e fizeram uma exposição na Pinacoteca, ficou linda a exposição, e eu separei 30 livros, porque, na verdade, são 70 ilustrações, mas ele é mais de 100 livros. Esse livro está publicado no repositório da UFRN, da editora da UFRN, é gratuito. Basta colocar o título lá, Muraktã, se está Muraktã, editora da UFRN, já aparece. Mas o título do livro é Muraktã, o Pichador de Livros. Justamente ele queria se chamar O Pichador, e com X, não o Pichador com CH. Porque pichador com X, ele tem um sentido rebelde, entendeu? De dessacralização, entende? Da pintura. E aí ele se dizia pichador mesmo, com X. E aí eu coloquei isso como título, né? O Iraque é o pichador de livros. E ele fazia coisas assim, ó. Tá dando? Sim, muito lindo. É lindo. Tá vendo? Então, tem muitas coisas bonitas nessas folhas de rosto. E eu acho isso uma coisa muito importante, porque o Murakami era muito preocupado com a formação leitora das pessoas. Ele achava que a leitura e a leitura literária, né? Não só toda a leitura, né? Mas especialmente a leitura literária. E quando você pensa nisso, na literatura, e ele rasurando, e ele não é uma rasura no sentido positivo, mas ele meio que se apropria do texto, né? Dessacraliza aquele texto, e nessa dessacralização ele mostra a importância do leitor, porque o leitor é quem, na verdade, dá sentido à obra. O leitor, na verdade, é quem estabelece os sentidos. Claro que esse leitor não estabelece os sentidos de forma isolada. Ele estabelece o sentido considerando o autor e o texto, obviamente. Né? Mas, na hora que ele rasura, na hora que ele pinta, na hora que ele picha, ele ressignifica o livro. E eu acho que isso também foi importante para ele. Ele sempre teve uma relação muito grande, muito, muito importante com o livro. Ele sempre gostou do livro em papel, né? E eu sou muito alérgica, então o livro em papel para mim é mais complicado. Aí ele comprou um Kindle e eu comecei a ler no Kindle, gostava, ele não gostava muito. Aí eu reclamava que eu não podia ler de noite porque ele não tinha luz. Aí ele vai e compra um livro, um Kindle com a luzinha para poder ler à noite. Então, a relação dele com ele, eu digo a ele, eu dizia a ele o seguinte, que eu era a segunda paixão. Eu gostava de me considerar a segunda paixão. A primeira eram, com certeza, os livros. Eu morria de ciúme dos livros, embora eu nem seja apaixonada pelos livros, mas eu dizia a ele que ele era, né, desde sempre foi casado com os livros, desde sempre. Né? Sim. E é isso, e a literatura é a grande paixão dele. A grande paixão dele é a literatura. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez, assim, antes da história entrar na vida dele, a literatura já estava lá, entendeu? Então, eu acho que isso é muito significativo para o professor, né, que ele se tornou. É importante isso que você está dizendo, Ana, porque justamente, né, Muraktã foi um professor que marcou muito. Eu sei porque quando eu cheguei, Muraktã estava aqui atuando como professor e tal de história do Brasil, convivi com ele, e até hoje os ex-alunos, na época eu via isso acontecendo, e hoje eu vejo as memórias também dos ex-alunos falando do quanto ele era marcante as aulas dele eram muito marcantes, e com certeza passam por essa visão literária
do mundo, né? Enquanto você fala isso, eu acho que essa paixão primeira pela literatura é até inspiradora, acho tão importante que você está dizendo isso, para os alunos em formação que, de repente, vão assistir a essa entrevista sobre um professor muito importante, e que um professor muito importante é onde a literatura participava, eu acho que muito, provavelmente porque a aula é uma narrativa também, né? A aula tem um encadeamento narrativo. Acho que uma pessoa como o Muraktã, tão voltado para a literatura, levava com certeza isso para as aulas de história dele, né? Com certeza, isso aí, eu acho que ele, não só para as aulas de história, acho que ele levava para tudo. Muraktã era muito sedutor. Eu acho que quem conhecia Muraktã sabia disso. Então, todo mundo se encantava muito por ele. É. Assim, sabe? Então, a literatura, o saber literário, se infiltrou de tal forma no conhecimento que ele tinha das outras coisas, de história e de tudo mais, todos os conhecimentos teóricos que ele tinha. Se você pegar o primeiro livro dele, que é a penúltima versão do Seridó, e também o da tese, né, que é sobre também o Seridó, que é os rústicos cabedais, a escrita dele é literária. São textos, né, de história. Se você pegar, estou falando de quem estiver me ouvindo, porque você com certeza já pegou, mas de quem não é de história e se tiver interesse em conhecer o Seridó e for olhar algum livro dele, a primeira coisa que vai observar é isso. A gente não consegue parar de ler, apesar de ser um texto teórico. Por quê? Porque é uma escrita literária, né? É uma narrativa literária. E isso vem de onde? Vem do leitor, né? Do leitor de literatura, entende? Então, acho que Muraktã é o grande professor, porque ele sempre foi um grande pesquisador, um grande estudioso. Ele estuda um livro, e aquele livro que ele está lendo, aquela linha, ele remete a outra coisa, aí ele vai procurar outra, e aí as leituras dele são em rede, né? São em rede. Mas, no meio de tudo isso, costurando tudo isso, tem a literatura. Entende? É. E nos relacionamentos. Eu me lembro que da gente se conhecendo e tudo, era conversando sobre a literatura. Sempre foi conversando sobre a literatura. Né? Eu apresentei para ele um personagem, e aí no primeiro poema que ele fez para mim, ele fala disso no primeiro poema, que ele chama, a personagem é Domenha, que é uma personagem de Guimarães Rosa, de um conto chamado Barra da Vaca. E aí Domenha, ela recebe um forasteiro na cidade e ela é a pessoa mais sensível com aquele imigrante, entende? Então Domenha, aí ele colocou Domenha nesse poema, que se chama Relicário, que é um poema que eu pedi licença para falar, porque assim, o poema começa assim: este aqui não está aqui, mas ficou. E é um poema longo, né? Aí ele vai falar em Domenha, os amuletos de Domenha, e lá nas tantas ele termina assim: este aqui se bastou com a eternidade e permanece. Então você imagina que esse é o primeiro poema que ele escreve para mim. Este aqui não está aqui, mas ficou. E aí, quando ele morreu, eu me agarrei muito a esse poema, né? Porque ele diz isso: este aqui não está aqui, mas ficou. Este aqui se bastou com a eternidade e permanece. Então, é claro que eu me agarrei. Só que essa semana eu estava mostrando que agora eu estou começando a ver os bilhetinhos, as coisas que eu guardava. E aí eu encontrei esse poema, né, guardadinho lá, e ele está. A data que ele escreveu foi 7/7. E Muraktã morreu 7/7. Então, você pode imaginar o que passou a significar para mim essa ideia de amor e morte? Não a morte de perder o amor, mas a morte como permanência, entende? Amor como permanência, morte como plenitude, amor como plenitude. Sabe, a minha percepção da morte hoje é muito diferente, entende? É muito diferente. Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do sofrimento. É diferente. Da morte, não. E eu acho que a literatura que trouxe essa compreensão, né? Está percebendo que eu estou falando dessas coisas, nem estou me debulhando. Quando você me convidou a primeira vez que você falou dessa entrevista, eu disse, me deu um tempo para pensar, né? Porque eu não estava preparada ainda. Eu fui
participei de uma entrevista que Lorival estava, e Lorival muito amigo dele, tudo, e falando de tratamento, e aí entrou a esposa dele falando disso na rádio. Eu saí, eu não aguentei ficar. Depois eu pedi desculpas a ele, mas eu não aguentei ficar. Por isso que eu disse a você, me deu um tempo para pensar. E aí, agora, né, eu pensei e estou aqui. E aí eu tenho que lhe dizer que é a primeira entrevista que eu estou dando. Muitas pessoas me convidaram antes para coisas muito importantes, elas vão compreender, né? Por que eu não participava antes, por que eu não aceitei os convites anteriores. E eu não aceitei porque eu não estava preparada. Né? Muractã merecia, os admiradores deles mereciam, mas eu não estava preparada. E aí eles vão entender isso. Né? Claro que quando essa entrevista for ao ar, talvez eu já tenha dado outra antes, mas essa é a primeira vez que eu falo assim, sobre Muractã, né, numa entrevista, gravando, e sem medo de desabar. Eu fico muito agradecido e eu acho que é muito compreensível. Eu acho sim que todo mundo vai entender. Eu também entenderia se você não pudesse participar. Eu fico muito feliz por você estar aqui participando, né? Porque de fato o Muractã, né, nessas décadas que ele atuou aqui no curso, ele fez uma diferença imensa, obviamente por essa dimensão humana, das amizades, dos bons relacionamentos, da relação afetuosa com os alunos, do respeito intelectual que ele recebeu e recebe até hoje dos alunos, mas também por conta do legado. Eu acho que também é um espaço para eu falar um pouquinho sobre isso antes de colocar a próxima pergunta para você. Muractã fundou o Labordoc, o nosso primeiro laboratório de história. O Labordoc é um laboratório, né, um acervo importante e que existe até hoje, é o laboratório mais antigo e, enfim, é um espaço histórico já do curso, importante. O curso é reconhecido. A MINEM também, né? A revista MINEM também. Eu ia falar da MINEM também pelo interesse do Muractã, porque tem essa outra faceta do Muractã, sempre lembrada e importantíssima, porque é muito incomum entre profissionais da história. Interesse pelas novas tecnologias, interesse pela computação, pela informática. Criou a MINEM é a primeira revista digital da UFRN. Ela não é o primeiro periódico da UFRN, mas ela é a primeira revista nesse formato digital, que se atualizou para como hoje todas são assim, mas a MINEM foi a primeira. Isso é importante, isso é o trabalho dele. Então, assim, Labordoc, a revista MINEM, os projetos dos laboratórios, a estruturação do currículo que durou muito tempo, operou por muito tempo a formação, teve um papel a estruturação dos eixos, das áreas, tem isso tudo. Eu estou falando aqui para ficar registrado também, porque conversei com os colegas, né, do departamento que conviveram mais tempo com o Muractã, e eles falaram, quem estruturou também, que teve um papel importante na estruturação das áreas do curso, que foi uma revolução para reorganizar, para o desenvolvimento, para a modernização do curso mesmo, né? Então... E tem uma coisa assim que a gente sempre conversava, porque a nossa formação, a minha formação é licenciatura, né? Acho que a dele é bacharelado, mas ele atuou também na licenciatura, né? E aí a gente sempre tinha muito essa preocupação de que nós estávamos formando professores. Eu me lembro dele organizando material didático, não sei se foi uma especialização que ele foi trabalhar, o que foi, mas que ele trabalhou com o ensino de história. E ele tem muita essa preocupação, quer dizer, nós estamos formando pesquisadores, mas também professores. Não podemos perder de vista que a gente está formando professor. E eu achava isso muito bacana, porque, assim, eu sou da educação, eu sou formada em letras, mas eu entrei na universidade para trabalhar no centro de educação, né? E a gente sempre também teve essa preocupação, que as licenciaturas precisavam pensar na formação do professor, não só do pesquisador, mas também não do professor que não pesquisasse. E aí tem essa visão, sabe? O que eu acho mais interessante, que eu dizia que ele tem, como o Ricardo Pilha falava, do olhar estrábico, que ele olhava para dentro, mas ele também sempre olhou muito para fora. Né? Então, isso, olhar para as tecnologias, para o que acontece ao redor do mundo, para o que acontece em outros estados do país e tudo, mas sem perder de vista o seridó. E foi ele, eu tenho que admitir, que foi ele que
pegou minha cabeça assim, disse, não esqueça do Seridó, porque eu vim para Natal, eu vim pesquisar em Mineiro, na Adélia Prado, de Drummond, pesquisei Sousana do Maranhão, pesquisei, ele foi professor de literatura africana, professor de literatura ocidental, e ele sempre, né, me chamando a atenção para o Seridó. Então, e tem, inclusive, nesse livro dele de poesia, nesse aqui, Mar Interior, né, tem uma parte de poemas que é todo sobre o Seridó, poemas para o Seridó. Né? Então, na literatura, apesar de, veja só, ele é esse cara que gostava dessa literatura universal, mas ele também gostava da literatura contemporânea, dos clássicos e dos contemporâneos, do que era feito aqui, do que era feito lá pelo sul do país e do que é feito no Seridó. Né? E aí ele traz o Seridó para a literatura, entende? Então, ele não se interessava só por temas, digamos assim, fora do eixo, né, mais local. Ele também se interessava pelo local. Então, eu acho que o Maracanã tem isso, né, ensina sempre muito. Né? O Maracanã ainda, e por muito tempo, continuará ensinando muito. Exatamente. E antes de falar um pouco, eu vou querer falar um pouquinho mais sobre isso, justamente sobre o Seridó. Eu queria ouvir você um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de colocar perguntas, para a gente falar sobre os Sertões e Muraquitã, eu queria exibir agora o vídeo institucional dos 50 anos do curso, um vídeo comemorativo que fala um pouquinho da história do curso e do que a gente anda fazendo também agora. E eu queria que nesse programa de hoje, no último, e de homenagem a Muraquitã, quem acompanhar, preste atenção também, nós já falamos um pouco aqui, no quanto na história desse curso Muraquitã foi importante, porque está demarcado em vários pontos do que está dito nesse vídeo, o trabalho dele, a criatividade dele, o compromisso dele com a universidade. Então, vamos ver juntos agora esse vídeo e daqui a pouco a gente continua. O Centro de Ensino Superior do Seridó nasce em 1973 como NAC, Núcleo Avançado de Caicó, e só recebe o nome que conhecemos hoje em 1977, o famoso SERES. Logo em 1974, o NAC recebeu o primeiro curso de História, e só 24 anos depois foi que o curso ganhou seu primeiro laboratório, o Labordoc. De lá para cá, já temos 7 laboratórios e uma Cordeltec em atividade. Isso se deve, em boa medida, graças à implementação do Reúne em nosso campus, lá em 2007. Além disso, temos a revista INEM, a primeira revista digital da UFRN. Tivemos a experiência do bacharelado e várias especializações. Hoje, contamos com um programa de pós-graduação em História dos Sertões, que abriu portas para pesquisadores e pesquisadoras do Seridó. Também contamos atualmente com 21 docentes em nosso curso de licenciatura, que realizam ensino, pesquisa e extensão. Em 2024, nosso curso de História faz 50 anos e celebramos os mais de 1.200 alunos que já passaram por nossas salas de aula e confiaram no poder da educação pública, gratuita e de qualidade para a transformação social. Bom, Bonito. Bonito, né? Não é? É lindo. E muito do que está nesse vídeo já demonstra um pouco que nós íamos falando sobre a atuação de Muraquitã, né? Como ele foi inovador e deixou um legado importante que permanece. A revista continua, o Labordoc continua, o projeto da pós-graduação, ele esteve envolvido em todos os projetos, os que não deram certo, o que deu certo, ele participou de todos os projetos anteriores o esforço pela construção da pós-graduação que hoje existe também passou pelo trabalho dele. E eu queria aproveitar justamente agora para falar sobre isso, assim, sobre a obra e sobre os Sertões, né? Eu queria que a gente fosse um pouquinho por aí agora, porque Muraquitã está colocado numa geração, né? Isso aí, a historiadora Denise Monteiro, num texto clássico, reconhece, né, a posição da obra dele que se enquadra numa renovação da historiografia, né, de uma geração que se graduou e foi para pós-graduação e entrou na universidade e começou a pesquisar, continuou pesquisando, fez o mestrado, colocou os Sertões do Seridó
dentro de uma abordagem no campo da historiografia profissional, assim, dessa historiografia da universidade, né? Então, ele tá no bojo dessa geração que renova a historiografia e transforma essa historiografia, né? A partir de outras perspectivas, ele se coloca nessa geração importante e depois atua como professor em novas pesquisas, que ele vai se desdobrar depois. Muraktã teve outros temas para além do Seridó, propriamente, de uma historiografia do Seridó, mas é uma obra muito, muito importante, né? Muito, assim, para a historiografia brasileira, de fato, ela é uma renovação significativa do ponto de vista teórico, de abordagem, fora a qualidade da escrita, o estilo. A gente já falou sobre isso, sobre o quanto ele escrevia bem. E escrever bem em historiografia também é uma coisa que infelizmente, não é comum, assim, porque tem a coisa do texto técnico, nem todo mundo consegue fazer um texto historiográfico com mais sensibilidade, ele conseguia, é importante também registrar isso. Mas eu queria, Ana, colocar para você essa pergunta agora, justamente sobre os sertões, sobre essa paixão pelos sertões, pela paixão pelo Seridó, que você já adiantou um pouquinho, inclusive disse que essa paixão atingiu você, né? E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso, como se manifestava, para além da historiografia, a gente sabe que está registrado, mas eu queria ouvir sobre essa paixão em outros âmbitos da vida de Muraktã. Da historiografia, realmente, eu não tenho autoridade para falar, né? Isso aí, nem tenho essa pretensão, claro. Mas, na produção fora, né, do livro teórico, que está muito bem colocado por Denise, por vocês, nesse papel que ele ocupa, que é extremamente importante, e inclusive para os leigos, né? Porque eu, por exemplo, não entendo muito, né, de como quais são os procedimentos técnicos de pesquisa historiográfica, por exemplo. Mas eu aprendia muito com ele de como ele se preocupava com os documentos, né? Eu acho que o Labordó talvez seja o maior exemplo disso, né? De como da preservação dos documentos. Ele também trabalhou com museu, né? Ele teve uma época que ele cuidava do museu. Sim. E uma vez eu fui lá para ver, ele me levou lá para conhecer o museu, eu morei bem pertinho do museu tanto tempo, e eu nunca tinha ido ao museu. E aí, quando ele estava à frente do museu, ele me levou lá para ver, e eu fiquei impressionada com o conhecimento que ele tinha das coisas, e o interesse, parecia que ele se transportava para aquela época daqueles objetos, né? Inclusive, tinha algumas coisas que eram objetos de trabalho, né? Ferramentas de trabalho, e ele falava daquelas coisas com muita propriedade, de um jeito que a gente se apaixonava, né? Se interessava, porque ele sempre falou com muito interesse disso. E quando ele traz para a escrita literária do sertão, você vê claramente a paixão pelo sertão e pela linguagem, pela escrita. Eu me lembro que eu escrevi um poema, porque quando ele estava terminando a tese, eu não me lembro como era o nome dele, que estava na banca, ia chegar aqui, o nome dele é um francês, que ia participar da banca dele, e ele precisou correr com a tese. E aí eu precisei ler a tese, né? Foi a primeira leitora da tese, fora a orientadora, claro, que era a Julie, mas eu precisei fazer aquela leitura rápida da linguagem, e aí eu encontrei uma mulher que ele falava, e o jeito que ele falava, o trecho que ele transcreveu, tem isso, sabe? A sensibilidade do que ele lia, do que chamava a atenção dele, não era só a questão teórica ou dos procedimentos científicos e tudo, mas da sensibilidade do leitor. Então, ele transcreveu um trecho lá que era de uma mulher que já tinha casado 3 vezes, e a indumentária dela, que era os cabedais, que ele estava pesquisando. E aquilo me chamou a atenção, e eu transformei aquele texto, que ele recortou com o olhar dele, eu acrescentei algumas palavras, e tornei aquilo um poema. Porque estava lá como um poema. E estava lá por quê? Porque o olhar dele percebeu a riqueza que ele estava como é que a gente chama? Do cabedal, o sinônimo aí do cabedal, que me faltou agora. E aí, no inventário, né? E nesse inventário, a mulher estava lá escrito as peças de roupa dela, e ele recortou isso e colocou no texto dele. E eu, com meu olhar poético, né, de poeta, claro, meu olhar de poeta, pegou isso. Então, e aí ele faz isso também com o olhar dele para as coisas do Seridó.
Se você deixa, eu posso ler aqui algum poema dele? Pode, claro, fica à vontade, Ana. Olha só, que ele fala da Serra da Formiga. A formiga, com seu nariz geológico, respira a terra. A serra, com seu nariz teológico, inspira Deus. Então, aí ele tem uma série, Seridó, vírgula, Seridó, rio. O rio corta, faca cega, a cidade, o reino, em metades tortas, suas águas por espelharem o seco. Pouco molham seus peixes que saltam enxutos pela areia, onde umidade, por timidez, é humildade. Água tanto bateu que empedrou sem furar o leito magro, vertebroso, de águas duras. Enchente desce e expulsa o rio de si, ejacula o seminal. Lava, quara e lixa o quatre preso à terra, até mostrar os ossos de outro rio antigo, sobre o qual escorre. Repetindo-se ao banhar-se, o rio 2 vezes permanece. Somente à margem, nunca no leito, ribeirinhos como eu, que por regra são áridos, mudam de fuso, mudam de curso, mudam de riso, nunca de rio. Isso é um poema ao rio Seridó, né? Que conhece também. Aí tem sobre a cadeia velha, que vira um museu, né? Tem o herói civilizador. Então, tem muitos poemas. Qual é o tema? Não é o amor, quer dizer, é o amor também, mas é o amor pelo Seridó, né? É o olhar amoroso. Por isso que quando eu digo que o Miracan era um sedutor, não é um sedutor barato, aquele que, não é isso, mas o sedutor, porque a linguagem é sedutora. A linguagem que ele aplica, que ele usa, que ele fala, que ele usa para falar das coisas, é muito sedutora. E é claro que isso não tem como escapar da fala dele. Então, uma aula de Muraquitã, uma palestra de Muraquitã, uma orientação de Muraquitã, uma conversa numa mesa tomando vinho, era pura sedução. Por quê? Porque a gente ficava embevecido, assim, né? Eu nem tanto, porque eu, claro, fazia questão de também marcar espaço para poder ele também não perder o interesse, né? Porque se eu ficasse muito só ouvindo. Mas é isso. Então, essa paixão dele pelo Seridó se iguala à paixão pela literatura, pela linguagem. E aí eu já estou perdendo o segundo lugar, porque eu digo que a grande paixão dele é a literatura, eu vim em segundo lugar, então agora eu já estou achando que eu estou em terceiro. O Seridó vem antes de tudo. O sertão vem antes de tudo, meu Deus. O sertão transita, talvez, por todas essas esferas, né? Talvez seja o que reúne todas essas paixões, esses amores, né? Isso, o sertão. O sertão. E tem uma coisa assim, eu me lembro quando a gente falava de Guimarães Rosa, né? Do livro de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Eu não gosto de ler Guimarães porque a sensação que eu tenho é que tudo já foi dito, todos os experimentos de linguagem já foram feitos, e isso me intimida. Ela brincando com isso, né? Mas é puro amor, pura paixão. Eu acho que a linguagem que atravessa tudo, e o sertão também que atravessa tudo, né? Porque essa visão de sertão dele, claro, era muito mais extensivo do que, né, as fronteiras que se delineiam por aí afora sobre o que é sertão, né? Como uma coisa puramente geográfica. Claro que ele ia muito além disso, né? Então, eu acho que a contribuição dele em todas as áreas, tanto na história, quanto na literatura, quanto na pintura, quanto você encontra, né, isso, sertão e linguagem. Eu acho, na minha lembrança, acho que na lembrança de quase todo mundo que conheceu ele vai muito nesse sentido mesmo. Assim, tem uma poética, né? Uma vida muito poética, assim, que se atravessa, ele não isolava. Não era assim, vou trabalhar com historiografia, vou me isolar aqui no campo da historiografia. Isso é uma coisa que eu observo como crítica literária, é que na narrativa, ele escreve uma narrativa poética, né? Mas a poesia dele, e é interessante que a narrativa dele é histórica, né? É teoria, né? Ele é pesquisa, é acadêmica, mas é poética. Sim. Mas na poesia, a poesia é mais árida. Com exceção desse poema que eu falei, que é o primeiro que ele fez para mim, tudo, mas a poesia dele, ele traz essa aridez, essa secura
do sertão para a escrita dele, poética. Porque Piracan, ele gostava dessa poesia mais João Cabral de Melo Neto, mais árida mesmo, sem tantos enfeites, entende? E aí eu acho que isso tem essa escrita sertão, né? Esse texto sertão que ele escreve, que a poesia dele revela. Entende? Que interessante, Ana, isso que você está dizendo. Muito interessante mesmo, assim, essa ideia que você acabou de apresentar, esse ponto de vista seu, de que na historiografia se manifestava ali uma dimensão poética, às vezes até incomum, como eu estava dizendo, para a área, mas quando ia para a poesia propriamente dita, aí tinha uma aridez maior, assim. Interessante, ele subvertia, na verdade, né? Exato, E eu cheguei a dizer isso para ele. Você acha? Ele disse, acho sim, a sua escrita, com exceção de algum outro poema, quando era um poema mais, por exemplo, esse que ele fez para mim, de Religare, né, que aí ele tem uma coisa mais, digamos assim, melódica, né? Mas na poesia dele, de um modo geral, não é assim que se revela. É um texto mais enxuto, mais seco, mais árido, e aí uma coisa que eu observo, por exemplo, esse poema que eu li agora, o Rio Seridó, se você prestar atenção, quando eu estou lendo, eu vou meio que cortando, porque ele escreve, o poema, não acho que eu não vou mais encontrar agora, mas ele é meio como um rio, porque ele corta muito, ele não escreve o verso longo, entende? Ele vai cortando bastante, e esse corte faz você parar na leitura, entende? Você não lê corrente, mas porque é um rio que é cheio em alguns momentos, mas é um rio que também é seco e que fica só aqueles pocinhos em alguns lugares, né? E ele fala disso. Então, eu gosto muito de reler os poemas dele, porque eu fico analisando, né? Digamos, um dia eu vou escrever, mas eu preciso de mais distanciamento, porque se eu fosse escrever sobre a poesia dele agora, talvez eu fosse escrever com tanto encantamento que eu não seria mais uma leitura crítica, né? Então, eu não posso fazer isso por um bom tempo. Eu fazia quando ele escrevia e a gente se reunia para discutir sobre o livro e a gente quebrava o pau mesmo, porque quando eu escrevia, ele fazia a crítica. Não, mas você não disse isso aqui. Não, mas eu quis dizer, mas você não disse. O que eu estou dizendo aqui é o que você escreveu. E vice-versa, né? Quando era ele, também, mas eu disse. Não, você não disse, não está dito e tal. E era muito interessante isso, porque a gente era muito crítico um do outro, né? E aí isso resultava numa produção muito boa. E agora me falta isso, né? Mas eu tenho muitas amigas e amigos que fazem esse papel com carinho e tudo, mas é claro que eu sinto muita falta, porque era cotidiano, né? Cada coisinha que eu escrevia, agora não, tem que reunir tudo para mandar para alguém. Ele não, ele escreveu isso aqui hoje, café da manhã, no almoço, olha isso aqui que eu escrevi. E a gente ia mergulhando nisso, né? E a gente discutia também sobre ensino, muito, porque eu trabalhei com literatura, com ensino de língua portuguesa, com orientação, e ele também, né? Então a gente trocava muito os conhecimentos que cada um tinha na sua área, né? Sim, mas eu já fico na expectativa de ler o que você vai futuramente escrever, analisando a poesia e tudo mais. Já fiquei muito, porque vai ser um prolongamento, uma continuidade dessa relação de crítica construtiva que vocês tiveram ao longo da vida, né? E eu acho que vai ser bem interessante continuar acompanhando esse diálogo de vocês agora. Primeiro eu penso reunir os poemas dele, que não foram publicados ainda, só foram publicados no Instagram, mas não foram publicados em livro. Eu pretendo reunir esse material, publicar, e aí depois, né, que aí termina, aí pronto, eu posso me dedicar à análise. Sabe, antes de colocar a próxima pergunta, Ana, eu vou aproveitar que a gente está falando da paixão pelos sertões e dar um depoimento rapidinho aqui também sobre o quanto isso atravessava os interesses mesmo de Murakami a todo momento. Eu me recordo de uma vez estar conversando com ele num corredor de séries, assim, e a gente estava falando de cinema, e aí a gente começou a falar sobre os filmes que se passam no sertão.
E aí ele comentou comigo, assim, isso me marcou, nunca esqueci, porque assim, do quanto a arte impacta cada pessoa de uma forma a partir da sua própria experiência, né? Ele disse assim, esses filmes que se passam no sertão, que usam essa fotografia estourada, muito amarela, essa fotografia que muita gente que vai fazer filmes sobre o sertão usa, ele assim, isso não me agrada, porque isso não é novo para mim. Essa luz do sol do sertão é a minha vida, eu conheço muito bem, eu vi todos os dias, eu vejo todos os dias. Então, essa tentativa de representação que fica, às vezes, até dói o olho no cinema, assim, aquela luz muito forte, isso eu já conheço, esse sol eu já conheço. Eu quero ver outros sertões. Quero ver outros sertões. É muito interessante. Tem uma coisa, uma curiosidade do Muraktã, que eu acho... Porque, assim, a gente sabe o quanto que viagem, né, é enriquecedor. Mas, assim, muitas das viagens, elas são meio que por cartões postais. As pessoas viajam muito pelo que já está delimitado como o que você precisa ver daquele lugar, né, e tudo. E ele não gostava muito, né, de viajar. A gente não gostava muito, a gente viajava pouco. Mas, assim, ao mesmo tempo, ele viajava muito mais do que muita gente que eu conheço que vive viajando. Por quê? Por causa da leitura. Ele se interessava muito pela produção de outros países. Ele gostava, ele queria, ele estudava inglês, essas coisas. Eu nunca fui boa de línguas estrangeiras, tudo, mas me esforçava ali pelo espanhol, alguma coisa do inglês, por causa do mestrado, doutorado, essas coisas, né? E ele também. Mas, como ele gostava muito de ler, e ele se interessava por todo tipo embora ele dissesse assim, eu só tenho tempo agora para ler os clássicos, mas o tempo dele ele esticava, lia tudo. Então, ele conhecia muita coisa do mundo pelas leituras. Quando eu estava fazendo a tese de doutorado, ele parou a dele, porque eu estava pesquisando Sousandrede, que é o livro dele, o Ghost, que é uma epopeia do Maranhão, e ele trabalha com uma linguagem que é muito inventiva, neologismos, tudo e tal. E eu contratei uma bolsista, né, eu paguei do meu bolso essa bolsista, porque no doutorado não tinha bolsa, e ele também me ajudou muito na pesquisa. E era impressionante como as referências que ele já tinha ajudou muito, entende? Então, ele construiu para mim um mapa da viagem de Sousandrede, que eu fui dizendo, olha, Sousandrede passou por aqui, ele construiu esse mapa, né? E era interessante como ele conhecia a história, ele é historiador, né? Claro, ele conhecia a história das Américas e me ajudou muito a compreender que Sousandrede, esse Ghost que ele está fazendo, ele está escrevendo, ele viaja muito pelas Américas, ele vai contando as histórias do lugar e tudo, e apesar de ser um livro literário, mas tem muito de história. E aí ele parou a tese dele, porque era a minha principal fonte, entende? E como que o conhecimento que ele tinha de história, de literatura, desvendava muitas palavras. Eu me lembro que a gente passou um tempo, na Semana da Escrita, ele falando mama, mamuna, mamão. Ele tinha um senso de humor incrível, né? E aí ele só me chamava de mama, mamuna, mamão, nesse período da terra. Mama, mamuna, mamão, porque era um verso de Sousandrede que a gente foi descobrir de onde que ele estava botando esse verso, de onde que ele estava trazendo isso. E a gente foi descobrir que era de um conto, de um livro russo, que era de uma tradição da Rússia, da tradição oral da Rússia e tal. E aí ele fazia essa descoberta, eu não teria feito sem Muraktã. Eu não teria feito sem o número de referência que ele tinha na cabeça dele, entende? Então, era um cara que não viajava, não era dado a viagens, mas viajava muito. Sabe, tem um livro que eu até tenho aqui na biblioteca dele, eu acho que eu não lembro o nome do autor, que eu também sou péssimo para decorar, que é Viagem em Torno do Quarto, né? Então, o Muraktã era esse cara que viajava em torno da biblioteca, né? Então, a viagem dele se dava muito em torno da biblioteca, né? Para ele era acho que a principal viagem para ele era a biblioteca. Sim, com certeza, com certeza. A literatura dá essa liberdade mesmo, assim, os espaços ficam muito maiores pela literatura, né? Então, de fato, tem como viajar dentro de uma biblioteca para muitos lugares. E esse interesse pelas artes em geral, eu queria também aproveitar, porque isso também já estava visível
pelas redes sociais, ele postava de vez em quando no Instagram, e é uma face também que eu acho bem bonita, bem interessante do Muraktã. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse interesse pelas artes plásticas, né, que a gente já falou um pouco antes, pelas plantas ornamentais, que eu sei que ele também tinha, pelos animais de estimação. Ele plantou também um baobá aqui no Ceres também, né, um gesto simbólico também, que tem a ver com esse relacionamento com a natureza, com a flora. Queria ouvir um pouquinho você sobre essas paixões dele. Ele era desse apaixonado pelas tudo que surgia de tecnologia, né? Ele comprava, ele tinha, ele não sei o quê, ele era muito curioso com as tecnologias, mas, ao mesmo tempo, muito curioso também pelo que a terra produzia, né? Pelo que era a terra. Então, a gente veio morar nessa casa aqui, uma casa enorme, por causa do jardim, né? Que é o grande apego dele. A gente não veio para cá porque a casa era, não, por causa do jardim, que ele adorava o jardim. E não só as plantas ornamentais, né? Ele gostava muito de bonsai, ele cultivava bonsai, né? Isso. E ele, inclusive, ensinou a minha filha, já no final, já no tratamento, no período que ele estava bom, ele ensinou ela a fazer alguns bonsais, né? De bougainville e tudo. E aí você vê o sertão também, porque ele trazia a algaroba, o ficus, sabe? Transformava em bonsai. Tem vários ficus aqui que ele transformou tem também uma acerola, tem coisas que ele transformou em bonsai. Mas ele também gostava muito de manjericão, né? De hortelã, de tomate, de não sei o quê. Ele também plantava essas outras coisas. E ele gostava também de cozinhar, né? O Miraktã acordava muito cedo, então, quando eu levantava o café da manhã, já estava posto, e ele fazia ele gostava tanto de cozinhar que ele fazia de tudo. Aí era aquele café extremamente fácil. E ele aprendeu a fazer massa. E ele gostava de, com o neto, estirar a massa, cortar, e para ele segurar o macarrão. Aí ele fazia o pesto do manjericão daqui, com tomate confitado. Ele se interessava por tudo. Por tudo. Eu acho que o Miraktã só não aprendeu. E olha que uma época Santana ainda mandou para ele, quando ele estava no tratamento, um paninho assim, um negócio para ele bordar. Para bordar, era só faltar. Costurar ele não ia dar. Mas ele se interessava por tudo, por tudo. Então, os tamboretes, né, no período que ele estava veio embora para cá, Santana mandava a irmã dele, né? Nos tamboretes ele esculpia, pintava, e sempre tem alguma coisa divertida, alguma coisa que ele escrevia, que eu não sei se cabe eu dizer, mas o que tem nos tamboretes. A pintura, né? A pintura ele gostava. E ele gostava muito dos nossos pintores, né? A gente tem quadros de Jonas Tito, de Custódio, de Assis Marinho. Então, ele sempre se preocupou em trazer esses nossos artistas também, né? E aí sempre tem muitos livros de arte e tudo mais. Mas, então, o interesse dele vai desde a planta ornamental, passando por aquela planta que é do condimento, né? Eu me lembro de uma vez que ele plantou, como é o nome? E aí saiu distribuindo aqui com os vizinhos, porque deu tanto que saiu distribuindo com o vizinho manjericão agora me esqueci do nome. Mas era sempre isso, né? De gostar de estar na terra. Então, ele passava o dia inteiro ou lendo, e ele revezava, né? Porque tinha as horas de leitura, tinha as horas de cuidar da terra, tinha as horas de cozinhar, tinha as horas de... E, no final das contas, ele acabava fazendo tudo, e tudo bem. O mais incrível é isso. Porque eu também gosto de fazer muita coisa, eu me envolvo com muita coisa. E também muito por incentivo dele. Mas eu acho que eu só faço bem, e aí, modéstia à parte, eu acho que eu faço bem, não sei. Mas a poesia, né? O romance, eu comecei a escrever um romance. Então, mas as outras coisas são só arremedo mesmo. Mas ele fazia tudo e fazia bem, entende? E a gente às vezes ficava brincando, porque eu dizia, olha, mas eu costuro, você não costura, eu corto cabelo, você não corta. Essas brincadeirinhas assim, né? Mas eu acho que é isso. Não sei se... Sim, aí ele também tem, aqui, por exemplo, tem um oratório que era da mãe dele, ele pintou esse oratório, sabe? E tem esses interesses pela escultura, pela pintura, pela literatura, pelo artesanato,
que mais pela jardinagem, né? Pela cozinha. Eu acho que o Miracle só não era muito interessado mesmo em moda, porque ele comprava a roupa dele, ele não provava. Eu ficava danada, porque às vezes era pequeno, ficava perdido, ele dava, não ia trocar. Né? Então, isso ele era uma coisa que ele não era. Mas ele era muito estiloso, que foi uma das coisas que também me chamou a atenção. É Porque ele era verdade. muito estiloso. Né? Apesar dele nunca estar falando de moda, dessas coisas, mas porque ele tinha um bom gosto, o gosto do Miracle era muito refinado. Isso. Mas não era refinado no sentido de só gostar de coisas finas e chiques e caras, não. Não é isso. Não se trata disso. O gosto refinado é o gosto pelo simples mesmo. Pelo Isso. simples, entende? Eu acho que era um olhar sensível do artista. Né? Um olhar sensível do artista, entende? Então, desde a distribuição dos quadros nas paredes, né, que ele tinha essa delicadeza, ao modo como ele se vestia, teve uma época que ele gostava muito de preto, né? E eu acho que quando você conheceu ainda tinha essa época, mas eu implicava um pouco com isso, porque eu achava mais pessimista, mais não sei o quê, e eu queria que ele se alegrasse mais e tudo, mas ele era muito estiloso. Me lembro que eu encontrei o Miratã quando a gente se reencontrou, ele de sandália, não sei se sandália meio franciscana e meia, aqui em Natal. E eu achava lindo, né? Porque, aliás, tudo nele eu achava lindo, né? Claro. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu acho que tinha uma sofisticação nele, assim, que não tem nada a ver, como você disse, que não tem nada a ver com status, assim, material, com dinheiro, não é nada disso. Era uma sofisticação artística, sensível. Artística, sensível, do bom gosto mesmo, que não tem nada absolutamente a ver com valores materiais, né? Com dinheiro, com o custo material, mas com o valor artístico agregado àquilo, né? É mais por aí, é isso. Eu acho que você definiu bem, assim, achei bonita a forma como você falou um pouquinho antes. Você disse uma pessoa que a gente pode definir um pouco também por aí. A gente nunca deve também definir, assim, uma única definição, mas uma definição possível é essa que você colocou, assim, uma pessoa que tudo que fez muito bem, né? Eu acho que é isso, né? Fez muito bem. É isso que eu acho que fica, né, desse legado de Muriatã, é que, primeiro, ele era extremamente curioso, né? Extremamente provocado e aceitava a provocação das coisas, das artes, da pesquisa, né? E era um provocador também. Né? Eu me lembro dele falando muito das orientandas, que teve algumas que eu fiquei amiga, como ele ficava feliz quando ele vibrava com a conquista de algum orientando ou orientanda. Depois eu fui ver o lançamento de Sebastião, que foi o orientando dele. E ele falou em Muriatã na hora, né? Até agradeceu minha presença lá. Mas Sebastião, ele era encantado com ele. E com as meninas também. Que eu cheguei a conhecer e tudo, e fazia amizade com elas, mas ele vibrava, né, com cada conquista, entendeu? Que ele achava muito inteligente, brilhante, e vai longe, essa daqui, não sei o quê. Ele conversava muito comigo sobre esses alunos tão queridos, que se tem uma coisa que ele prezava muito, era os alunos. Né? Então, eu me lembro dele viajando com dor, ele ainda não sabia que estava com metástase, mas ele sentia uma dor, e ele não deixava de ir, né? Ele ia dirigindo e ia, porque ele não podia faltar a aula dos mais que as pessoas vão entender. Você não sabe nem o que é isso. E às vezes tomava remédio para voltar, retomava remédio para ir, porque ele não podia faltar. Né? Ele era apaixonado. Ele era apaixonado pela sala de aula, pela pesquisa, pelo seridó, pelos séries. Ele era louco pelos séries. Outra grande paixão, tá aí. Estou perdendo por cada vez. Outra grande paixão, os séries, cara. Ele era apaixonado pelos séries. Impressionante. É impressionante. O UFRN, né, claro. E aí essa parte da UFRN, para ele, era valiosíssima. Muito apaixonante. E faz muita falta, e que bom que a gente pode contar com a sua presença aqui para
dar um alento a essa falta. Estou muito feliz mesmo de contar com essa participação, com a sua generosidade, Ana, de falar. Eu sei que é difícil, tenho certeza que é difícil muitas vezes falar sobre tudo isso, mas fica aqui um registro, né, dessa história tão bonita, tão importante, que faz parte com muita intensidade dos 50 anos desse curso, ao qual ele se dedicou por boa parte da vida dele. Então, eu acho que é importante a gente ter esse registro aqui. Eu vou colocar a última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é mais um pedido, assim, já que é o nosso último programa, está acabando a última entrevista desse projeto nesse ano de 2024, e para a gente se despedir do público, do participante, de quem acompanhou, do grupo de discussão, das pessoas, dos colegas, enfim, que acompanham essa comemoração, eu queria uma mensagem sua, né? Uma mensagem sua para a comunidade do SERES, especialmente, é claro, para o corpo docente, para os colegas, professores de Muraquitã, amigos de Muraquitã, para os alunos, ex-alunos, né? Nesses 50 anos do curso. Isso é a coisa mais fácil, porque, assim, eu acho que ele deu... Muraquitã, antes de história chegar na vida dele, chegou a literatura, né? Muraquitã sempre foi apaixonado pela literatura, pela leitura de um modo geral, de quadrinhos, né? De chamados gibis, de tudo, de jornal, de tudo. Todo tipo de leitura interessava ele. Mas a literatura tinha um lugar muito especial na vida dele, sempre teve. Isso ele, quando eu conhecia, era adolescente, eu passava na frente da casa, ele estava na calçada com um livro. Então, a pessoa que ele se tornou deve muito à literatura. O professor que ele se tornou deve muito à literatura. O companheiro que ele era deve muito à literatura. Então, o homem Muraquitã tem muito a ver com a literatura. Então, falando do professor, eu tenho certeza que ele era um grande historiador, um grande pesquisador, mas isso foi solidificado ou como eu posso dizer, alicerçado pela literatura. Então, ele não era um professor que falava só daquilo que era específico da área dele. Não, esse específico da área dele, eu acho que era mais abrangente por causa da literatura. Então, uma aula dele, uma conversa com ele, rendia muito, 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 muito. Então, eu acho que Muraquitã deve ter marcado muitos alunos dele, eu imagino que sim, pelo que eu escuto, né, sempre todos queriam muito bem a ele. Eu tenho certeza que a marca dele tem muito, talvez as pessoas nem pesquisem, mas pela leitura literária. Então, mas isso não é uma coisa que ele todo mundo precisa ler é importante. Não, ele fazia isso no exercício cotidiano dele, entende? Então, às vezes eu fico pensando se o interesse dele em mim não foi porque eu tinha uma formação literária e aí eu sou também mais uma extensão da paixão dele pela literatura, entendeu? Então, assim, poeta, né? Professor de literatura, pronto, casou, é isso. Estava sozinho, então, de repente, é isso aqui. Então, o professor que lê literatura, seja ele de qual área for, eu tenho certeza que só enriquece com a leitura literária. Então, se querem ser um professor como Muraquitã, leiam literatura. Também, né? Claro. Perfeito. Muito obrigado, que mensagem linda. Muito obrigado, Ana, pela entrevista. Muito obrigado pela sua disposição de estar aqui. Foi muito significativo para mim, para o curso, para quem vai assistir, para os estudantes. E eu espero que também tenha sido para você um momento bom. Muito obrigado, viu, por essa entrevista. Foi maravilhoso. Foi, eu acho, curativo, né? Porque eu pude falar, né? E não foi com sofrimento, com dor, foi com alegria, né? Com felicidade por poder falar de Muraquitã. Eu acho que esse momento estava precisando chegar, né? Ele chegou na hora certa. Eu peço desculpa pelos barulhos, porque eu precisava optar. Eu ficava na biblioteca, era óbvio. Eu ficava no jardim, tinha muito vento, muito barulho. Aí eu optei por ficar perto aqui dos quadros dele, né? Que eu coloquei aqui na sala, fiz um painel, né? Com
com as pinturas dele, mas eu fiquei mais exposta aos barulhos, então não sei como chegou aí, né, o miado dos gatos, o barulho ali da cozinha, do não sei de que, tal, mas era aqui que eu queria, né, estar, já que eu não poderia ficar, porque eu dava vontade de ficar olhando, mostrando assim, em cada cantinho, cada coisa, né, que lembra ele, mas aí não daria certo. Mas eu fiquei muito feliz, obrigada, Evandro, porque você nem sabe como foi importante, sabe, tirar essa chave, destravar para eu poder falar de Muraktã, da obra dele, sem desabar, né? As pessoas me diziam lá no início do luto, Ana, vai chegar um dia em que você vai poder falar dele com alegria. E antes, até então, não, eu não conseguia, porque eu acho que a dor, o sofrimento, né, que a gente passou, meio que tomou o lugar da alegria. E ele se tem uma coisa que ele prezava muito, e que além da literatura, uma das coisas que ele sempre ressaltava em mim era a alegria. Um dos legados que eu preciso manter é esse, da alegria que a gente construiu juntos, e que ele tanto preservava e ele tanto gostava, né? Ele queria muito isso, ele se preocupava muito com minha solidão depois, né? Porque eu falava sempre para ele, que eu tenho muitas amigas, né? Eu tenho muitos amigos, muitas amigas que a gente tagarela muito, e isso também é curativo. Falar, conversar é curativo. Por isso que eu digo que essa nossa conversa, né, teve essa função também, e eu só tenho muito a agradecer, ficar muito feliz, porque acho que agora eu posso ir fazer isso mais vezes, né? Uhum, que bom, que ótimo. Fico feliz também em saber disso. O cenário foi ótimo também, nós ficamos aí com o trabalho de Muraktã atrás, a participação do gatinho também foi ótima. Eu sei que era uma outra paixão que eu compartilho com o Muraktã, também adoro gatos. Então a gente fez aqui uma homenagem com uma série de elementos de presença dele, e é isso que é o mais importante. Que tá bom? Tá, meu querido. Um grande abraço, viu, para você, para todos aí que tocam o projeto com você. E a gente se encontra, né, por aí. Claro que sim. Nos encontramos sim. Eu quero também reforçar, aqui já que essa entrevista chega no final do ano, nas vésperas das festas, né? Então também aproveitar para desejar para a Ana e para todo mundo que nos assistiu, nos acompanhou, um Feliz Natal, um bom ano novo, no ano de 2025, muito feliz, né? E tão feliz quanto esse momento de homenagem aqui que nós fizemos nesse finalzinho de dezembro. E espero encontrar a Ana e espero encontrar outras pessoas também queridas que nos ouviram, né? E acompanhar esse projeto em outras oportunidades, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima. Um grande abraço, Ana. Até a próxima, grande abraço.